Fala, moçada! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Jornada Cast. O nosso, porque é pela permissão do Cristo maravilhoso de Jesus que nós estamos aqui vivendo mais um dia. Geralmente nós não falamos data, mas hoje eu vou falar, hoje é dia 20 de março de 2025. Um dia que é único, um dia escrito no livro da vida, um dia que agora, exatamente às 20 horas, redondo, nós tivemos a graça de viver 20 horas desse dia, faltando 4 horas ainda, onde tudo pode acontecer. Bom, nós estamos aqui no estúdio do Jornada Cast, eu, Fernando Parreira, sentado nessa mesa maravilhosa. Mesa não, cadeira, amarela, brilhante. Deixe brilhar as boas obras para que todos saibam o Pai Celestial que temos. Bom, estou aqui mais um dia para poder aprender. E tenho certeza que, assim como o Fred está sentado ali conduzindo as câmeras, assim como o Bruno está ali fazendo as gravações, todos nós estamos intercedendo para que esse episódio chegue às pessoas que precisam. E tenho certeza que hoje, além de aprender, certamente vai ter uma história muito maravilhosa que tem se transformado em testemunhos. Bom, Cristo vem pelos perdidos, Cristo vem pelos órfãos, pelas viúvas, pelas pessoas que passam problema nessa jornada. Pela primeira vez aqui, eu estou gravando um episódio com alguém que se ofereceu, para quem estiver escutando pelo Spotify, eu estou fazendo aspas com as mãos aqui, porque não é uma questão dele se oferecer, ele veio e mandou para mim, encontrei com ele numa montanha, e logo depois pegou o meu contato, mandou um texto, uma imagem, e lá tinha um texto. E aí nós gravamos vários episódios e ficou o episódio dele para a gente poder gravar aqui hoje. Tenho certeza que é um ser comum e que a história dele se transforma em uma história de inspiração. Não o conheço, mas Cristo conhece. Bom, seja bem-vindo, Juliano de Freitas. É isso aí, Fernandão. É isso aí, equipe. Um prazer muito grande estar aqui com vocês aqui gravando e compartilhar um pouco da minha história, né? É como você diz, nos conhecemos ali através da montanha ali e graças a Deus estou tendo a oportunidade de estar aqui com vocês aqui. Boa! Espero que a minha história venha agregar na vida das pessoas, né? Meu nome é Juliano Dias Freitas. Eu sou cristão há 11 anos. Gosto de praticar esporte. Hoje eu gosto de praticar esporte, né? Não foi assim a vida toda. Também a vida me fez ser cuidador de idoso também. Hoje eu cuido do meu pai, Que legal, né? cara. Então, Deus faz em mim, né, através de nós, e alcança outras vidas, né? Deus me alcançou, me libertou da onde que eu estava, daquele cativeiro, e hoje eu tenho a oportunidade de estar cuidando ali do meu pai, de auxiliar ele no que ele precisa ali. Sensacional. Tenho certeza que tem muita coisa para a gente poder falar nesse tempo que a gente vai estar junto. Relaxa aí nessa cadeira, solta esse corpo, abraça essa almofada aí. Nós vamos bater esse papo maravilhoso. Eu queria te dar um presente. Na verdade, isso daqui é uma pequena lembrança, é uma bolinha, algo simples, mas para mim de muito valor, porque ela representa o que o Jornada Cash aqui representa, que é um projeto movido literalmente por um CEO, que é dono de todas as coisas, que é o nosso Deus, que é Cristo Jesus, que é o Espírito Santo. E essa bolinha aqui, ela tem um por, né, um P, um O e um R, significa permanecer, orar e estar em retidão o tempo inteiro, porque a nossa jornada aqui, precisa ser por amor e por vidas, por mais difícil que os nossos dias sejam, por mais que a gente batalhe, a gente precisa estar fazendo isso, né? Cristo fez isso por nós, então a gente precisa fazer isso. E ela brilha no escuro, cara. Então, chega lá, bota ela no escuro e faz um teste para você poder. Tá, aí sendo luz, não é bolinha, é você sendo luz. Cara, Obrigado. a gente começou esse papo aqui e na introdução eu comentei, né? A gente se conheceu ali na montanha, você fez o Legendários, que é um programa voltado para homens, um ministério.
muito interessante, cada pessoa ali tem sua própria transformação, mas você começou a se apresentar, mas eu queria fazer a pergunta que eu faço para todo mundo aqui. Quem é o ser Juliano que está aí, cara? Se você fizesse uma reflexão hoje, olhando no espelho assim, antes de você contar seu cativeiro, é uma história realmente que eu acho que não tem como a, a gente não se emocionar, possivelmente, pelo que você vai contar, mas quem que é o Juliano, quando você olha assim e fala, cara, e aí, como é que eu me apresento? Quem que é esse ser que está aí? Bom, eu costumo falar, Fernando, que eu sou alguém que foi encontrado, né? Alguém que foi agraciado por Deus. É o verdadeiro improvável. Alguém que as pessoas olhavam e não dava nada por ela. Achava que ia ser mais um, né? Eu cresci sem muitas instruções, sabe? Sem uma identidade de um lar. Assim, meus pais são separados, então, ora eu me via morando com um, ora eu me via morando com o outro. Então, isso tudo foi formando uma pessoa muito confusa, muito indecisa, sem conhecer a verdadeira identidade, sabe? Mas, por outro lado, eu fui alcançado pelo amor de Cristo. Então, hoje, pela misericórdia dele, eu sou um camarada que procuro amar o próximo como a mim mesmo, como ele me ensina, como ele me amou. É, Às vezes a gente pensa que as pessoas não merecem, né, o perdão. Às vezes a gente acha que só nós somos merecedores do perdão, mas só entende de misericórdia quem um dia precisou dela. E eu sou esse cara que entendeu isso que Jesus fez por mim, mesmo quando eu não merecia, né? Forte. É, a gente só entende da misericórdia quando a gente precisa dela. A gente precisa dela. Isso é forte. Isso é forte. E olha que ele é uma fonte inesgotável de misericórdia, né, cara? Uma É, fonte inesgotável. e é o que ele veio nos ensinar, né? Ele, eu costumo dizer, Fernando, que olha para você ver, o maior projeto que Deus tem é vidas. O maior projeto que ele tem é vidas. E ele entregou o seu único filho em resgate de vidas. E aí o filho dele deixa registrado para a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, falando de vidas de novo. Então o maior projeto que nós temos é vidas. Enquanto você quer andar no centro da vontade de Deus, ame as pessoas, cuide de vida, cuida, né, das vidas, porque vira e mexe a gente está ouvindo testemunhos aí. Poucos dias atrás mesmo eu ouvi testemunho de um rapaz que suicidou. E o que que leva a pessoa a tirar a própria vida, né, cara? Então, se a gente conseguir passar esse amor que Jesus nos oferece, nos ofereceu todos os dias, talvez a gente pode evitar um trem desse. Eu fico pensando, se eu tivesse conversado com esse cara, talvez, quem sabe, poderia ser diferente a história dele, né? E às vezes é um detalhe, né, Juliano? Creio que na sua vida aí, no meio das tribulações, foram muitos detalhes. Às vezes uma palavra que alguém te disse. É um minuto de atenção, né? É uma palavra de consolo. Não, na maioria das vezes não são grandes atos. É você dar atenção para alguém, né? Sim. Olha para você ver, como eu disse aqui no início, eu sou filho de pais separados. Então aí já começa, a confusão já começa aí. Deus não nos criou para isso, né? Deus nos criou para viver em família, né? A primeira família que existiu e que existe até hoje é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa foi a primeira família. E Deus, né, Deus é a favor da família. Foi Deus quem constituiu a família. E aí, quando isso se rompe, aí já começam os problemas. Porque eu aprendi, né, estou aprendendo ainda, que ali a chamada primeira, segunda e a terceira infância é onde a gente começa a descobrir a vida, a gente começa a criar o nosso caráter, né? A gente vai aprendendo sobre paternidade, a gente vai aprendendo os deveres, né? Os direitos e os deveres ali do lar. E quando não tem isso, quando isso já é rompido desde quando você é pequeno, aí você cresce sem uma referência, entende? E aí já começa a surgir alguns problemas desde ali. Só que a gente não tem consciência disso quando a gente é criança. E aí começa o tumulto todo, aí já começa a sair do plano original que Deus estabeleceu.
Aí tem uma brecha enorme, né? Satanás começa a fazer a bagunça dele. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é um leão que ruge por todos os lugares. A gente não está aqui para falar dele, nem dar mérito para ele, né? Sim, Esse aqui é um lugar que ele treme. É, porém, não dá para se esquecer que o mundo jaz é do maligno e que o que ele quer é destruir famílias mesmo. Ele ri disso, né? Ele ri disso. Mas, quando a gente usa mas, a gente tem uma desconfiança, mas nesse caso aqui é um mas bom. Pela glória de Cristo Jesus, nós podemos ser salvos, assim amém. como você tem sido salvo, né? Agora, como é que foi sua infância, cara? Porque essa história sua, ela se repete em muitas famílias brasileiras, né? E de várias formas. Às vezes um lar pode estar destruído sem brigas físicas, mas é um lar desconectado, Disfuncional. disfuncional, né? Às vezes ele não tem briga, não tem confusão, mas ele também é um lar é, completamente separado. Ora você está na casa do pai, ora você está na casa da mãe, você não tem uma identidade, consegue formar uma identidade. Então, essa conversa ela é mais comum, infelizmente, do que a gente imagina. Então, para a gente tentar alcançar o máximo de pessoas aí que o nosso CEO encaminha os algoritmos para as pessoas assistirem, voltando aí um pouco a respeito do seu ser, antes aqui a gente orou que quem está em Cristo, nova criatura é. Amém. Então, você é essa nova criatura, não é à toa que a gente orou, a gente começa a entender, mas fazendo uma retrospectiva, quando que você percebeu assim, cara, minha adolescência foi algo muito conturbado. Ali no seu testemunho você fala mais ou menos ali de 20 anos e tudo, mas quem que é o Juliano antes disso? Como é que foi literalmente essa infância sua, cara? Bom, vamos lá. É, como eu disse, os pais separados, aí começou já o plano maligno ali de estabelecer a confusão, né? Aí o que que acontece? Quando eu morava com a minha mãe, era uma conduta, era um tipo de comportamento. Quando eu morava com meu pai, era outro tipo de comportamento. Eu costumo separar, e eu falo isso com muito amor, sabe? É, é como se o meu pai tivesse me mostrado o lado bom, o caminho bom das coisas, e a minha mãe o caminho ruim das coisas, sabe? Por que que eu digo isso? A minha mãe também teve os problemas delas que hoje eu entendo, mas na época eu não entendia. Ela, devido pouca instrução que ela teve, tudo que aconteceu na vida dela, ela se via tentando estabelecer um relacionamento firme, mas ela entrava e saía, sabe? A minha mãe, ela não conseguiu morar num lugar por muito tempo. Tinha vezes da gente mudar 2, 3 vezes de lugar. Então isso tudo vai observando, você vê a confusão que vai sendo na cabeça de uma criança. Você começa a criar um vínculo, fazer amizade com os coleguinhas, no bairro onde você mora, você começa a fazer um vínculo na escola com o professor, com os coleguinhas de lá, e eu me via mudando. E isso acontecia 2, 3 vezes no mesmo ano, né? Então foi Quantos anos, sabe? quando a separação, aproximadamente aí 7, 8 anos. 7, 8 anos. Então, o que que acontece? Foi criando isso aí, eu via briga, confusão, discussão, esse trem todo, por isso que eu falo que o lado mais negro da coisa eu aprendi com ela. E o lado bom, porque o meu pai, eu lembro dele orando por mim, o meu pai me levava para a igreja, sabe? O meu pai, eu via ele preocupado com a mãe dele, cuidando da mãe dele. Minha avó teve os filhos, 14 filhos, eu via ele no meio dos 14, ele se sobressaindo na questão de preocupação, de amor. Meu pai foi um camarada que já tomou muito tombo, mas nunca quis devolver, sabe, nas pessoas. Então, por isso que eu faço essa separação. E no meio disso tudo, a gente, quando chega na adolescência ali, antes de chegar na adolescência, teve uma questão que aconteceu comigo, que é muito importante eu falar aqui,
porque às vezes pessoas que deveriam cuidar da gente, elas nos traem. Nos traz de que forma? Minha mãe precisou de fazer uma viagem uma vez e me deixou aos cuidados de uma amiga dela, para cuidar de mim enquanto ela fazia essa viagem. E isso que eu vou falar aqui é até meio pesado, sabe? Tipo, eu fiquei lá com ela uns dias, sozinho, e na hora que a gente ia deitar, por exemplo, eu com 10 anos, 11 anos, a gente ia deitar e ela mandava eu abraçar ela, falava que eu podia encostar nela, que ela não mordia, esse tipo de trem, sabe? E aí você imagina isso na cabeça de uma criança. Quando eu cheguei na minha adolescência, eu entrei no relacionamento já de forma errada e isso não tinha como dar certo. Eu já entrei com uma mentalidade errada e eu não conseguia ir da adolescência até uma certa idade, eu não conseguia firmar com ninguém, eu me via entrando e saindo no relacionamento, repetindo o que minha mãe estava passando, entende? Então, tipo assim, isso tudo foi formando, foi atrapalhando o plano original de Deus. O plano maligno é esse, é atrapalhar o plano original que Deus tem para nós. Deus nos criou com um propósito, né, com um objetivo, e quando essas coisas acontecem, a gente foge totalmente do plano que Deus nos criou para ser. Né? Por isso que a palavra nos orienta, né, fala, ensina o teu filho no caminho que deve andar. E quando não acontece isso, eu tenho aprendido que não existe espaço vazio, que não existe lacuna. Se o pai ou a mãe não ocupar o espaço que é deles de direito, outra coisa, outras pessoas vão vir e vão ocupar. E aí acaba quebrando, rompendo aquele plano original que Deus tinha para nós. E com isso vem várias consequências, né? Na verdade, é, é a brecha, né? A brecha ela é ocupada. Satanás fica rondando aí para todo lado, igual a gente disse, e ele vai lá e aproveita isso. E é uma questão geracional. Para você, possivelmente era normal você não ficar com alguém, assim, você não ter Fixo. paz fixo. Você não tinha uma referência disso, né? E, como disse, é mais comum do que a gente imagina dentro da população brasileira, esse tipo de coisa. Mas são pessoas como você, pessoas como outros, que quebram gerações e que servem de luz por esse caminho, né? De entregar essa questão do que Cristo pede a gente para poder fazer, que é amar ao próximo, amar a Cristo, amar a si mesmo e amar ao próximo, né? Que Ele derramou esse amor verdadeiro por nós. E assim, imagina o que você passou ali, porque a confusão mental de uma pessoa que estava para poder cuidar de você, ela de certa forma tem um abuso, né? E É um passa por abuso. isso, né? Passa por isso. É, e como é que foi seu caminhar aí, cara, passando essa adolescência, essa infância conturbada? Certamente isso te levou a lugares ruins, É, né? foi- Mas eu desculpa te falar, assim, desculpa te cortar. Já já a gente fala disso, mas Cristo já estava cuidando de tudo, né? Como ele sempre cuida. sim, sim, graças a Deus. Eu gosto de contar isso e às vezes as pessoas pensam que, né, é simples, mas não é simples. Ali tá havendo ali, tá acontecendo uma distorção na cabeça da criança, porque a criança que cresce vendo eh, pai e mãe, ou pessoas que são referência ali, bebendo, né, fumando cigarro, elas crescem achando que aquilo é algo normal, que é algo comum. E isso tudo faz com que, quando a pessoa chega na adolescência e recebe uma proposta que não vai levar ela a um bom lugar, né, de envolvimento com droga, com qualquer coisa, com coisas ilícitas, dela vir acompanhando esse negócio todo, ela já chega vulnerável. Quando chega essa proposta, ela já está meio aberta, porque na cabeça dela, ela acha que aquilo é normal. Meu pai fuma, o meu pai bebe, ou minha mãe, ou alguém de referência, sabe? Então, comigo não foi diferente. Eu cresci num ambiente onde as pessoas bebiam, as pessoas faziam festa, as pessoas, né, tinham esses comportamentos. E quando me foi oferecido, a droga chegou na minha vida como disfarçada de oportunidade. Comecei a beber com 14 para 15 anos, mais ou menos, e dos 19 até os 27 eu conheci a cocaína e eu afundei nesse negócio de com força. Então eu passei esse tempo bebendo só bebida, né, só bebida alcoólica,
e depois eu afundei no mundo das drogas. Fiquei mais de 19 até os 27 anos. E aí foi só tragédia, foi só coisa ruim, nada de Deus, comunhão com Deus, nada, nada, nada. E aí eu vivi muita coisa e, igual você falou, Deus estava cuidando de mim, porque livramento de morte foram vários. As orações do seu pai, meu. Orações do meu pai, do meu avô. A guerra espiritual que estava sobre você aí é gigantesca. Sim. Satanás, ele. Por isso nós temos que ir para a guerra mesmo contra ele, sabe? Pelo poder e pela autoridade de Cristo Jesus, porque começou a avacalhar sua vida cedo. É o que você está falando, contar que agora em poucos minutos, tem o quê? 20 minutos que nós estamos conversando. Mas daí você já contou 27 anos de vida. Você Sim. já contou 14 anos de tragédia, de 13 até os 27. Esquecendo o que tinha para trás. Estou falando como dito no seu testemunho, a cerveja é a entrada para a cocaína, né? A cerveja foi a entrada para a droga na sua vida. Cerveja é a porta de entrada para o mundo das drogas. Eu costumo usar essa frase de impacto, porque realmente normalmente quando a pessoa envolve com droga, ela não vai direto para a droga. Primeiro é a cerveja, é como se a cerveja ou o cigarro preparasse o ambiente, porque aí você fica mais propício, entende? A cerveja, às vezes, a pessoa não tem coragem de usar a droga assim de cara limpa, mas ela toma uma, duas, três cervejas, aí ela já cria coragem para usar. Entendeu? O cigarro, né, faz uma semelhança. Se for um cigarro que é, é liberado, né, porque para menor de idade é proibido, mas quem fiscaliza isso? Não tem quem fiscalize isso. Carnaval passou agora, eu fui e passei por lá e fui ver onde que meu filho estava andando. Eu tenho um filho de 16 anos. Quantidade de jovem que eu vi lá, tudo bebendo e aquele negócio todo, quem que fiscaliza isso? Não tem. E é proibido para menores de 18 anos. Então é tido como algo normal, que faz parte da família brasileira, que não tem nada a ver beber, mas a pessoa só percebe que ela está no fundo do poço quando ela já está lá. Aí já é tarde demais para voltar. É só pela misericórdia de Deus, entende? Então a droga, ela nunca entra de uma vez, ela vem de forma sutil. Você começa a beber, aí aquela vontade de se sentir pertencente de um grupo, de fazer parte de um grupo de pessoas, e aí você bebe e aí você cria coragem para usar outras coisas, seja cigarro de maconha, seja cocaína. No meu caso foi a cocaína. E eu afundei 7 anos da minha vida e foi só o poder de Cristo para me tirar de lá, né? Mas eu tive overdose. Um aniversário meu, por exemplo, eu juntei com uma turma de amigos ali e nós combinamos tudo direitinho, cada um levou uma porção de droga para lá para casa. Ou seja, a droga era o salgadinho, A né? droga Assim, era o centro da festa. Era que a droga foi o centro, assim. Nós pegamos, nós colocamos, era tanto que nós colocamos num prato e colocamos em cima da mesa e começamos a jogar baralho, truco, e bebendo cerveja e cheirando aquele trem. E nós colocamos a carne na churrasqueira, a carne queimou toda, ninguém comeu. Ninguém come, porque tira o apetite da gente, né? Então aí a gente colocou aquele trem e a gente mexeu com aquele trem a noite toda. Depois de usar isso a noite toda, os amigos da época ali, né, esses colegas que a gente arruma para ajudar a gente a fazer mais merda, foram embora. E eles foram embora e eu continuei. Eu permaneci por mais 4 dias nesse ritmo, uau! bebendo, cheirando e sem alimentar nada saudável. Era virando. E o corpo não aguentou. O corpo não aguentou e chegou um momento que deu tipo um colapso, né, que fala. O corpo não aguentou e eu acordei, assim, eu dei um apagão e quando eu acordei, eu senti meus nervos repuxando, a mão repuxando, as pernas repuxando. E eu percebi que tinha algo estranho e eu esticava a perna, e eu esticava os braços, e os braços dobravam de novo, sabe? E aí eu falei assim, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa. Aí a gente lembra de Deus, né? Meu Deus, tá acontecendo alguma coisa. E aí eu levantei correndo, desesperado, peguei um copo de água para beber, bebia e voltava, bebi leite, voltava. Fui no quintal, peguei uma folha de boldo, soquei, bebia, voltava, nada parava no estômago. Eu deitei no sofá. Nessa ocasião eu já era pai, o meu filho tinha 6, 8 meses aí, mais ou menos.
e tinha uma foto dele na sala, e eu deitei no sofá assim, ó, e eu senti, é uma espécie de delírio, eu acho que eu tava tendo, eu vi a foto dele, assim, ó, mexendo assim, sabe? E aí eu gritei uma irmã minha, a Jéssica, falei assim, ela olhava meu filho, eu gritei, ela falei, Jéssica, corre, chama alguém para me socorrer, porque eu tô morrendo. E aí foi onde ela correu, chamou os nossos vizinhos lá, eles me pegaram carregado, jogaram eu dentro do carro, correram comigo pro hospital. Chegando no hospital, já fui relatando tudo que estava acontecendo ali, sabe? Falei, ó, tem 5 dias mais ou menos que eu tô bebendo e cheirando, eu não tô alimentando nada saudável. Já fui falando de cara para eles já entrar com a medicação certa, porque eu achei que ali eu ia partir dessa, sabe? E detalhe, eu fui de casa até lá pedindo a Deus para não deixar eu morrer, que eu nunca mais eu ia mexer com droga e para Deus ter misericórdia da minha vida, sabe? Uau! Falando com Deus e naquele pior momento ali falando com Deus e aí Deus teve misericórdia da minha vida, poupou a minha vida. Tomei 8 litros de soro na veia, um com remédio para desintoxicar e mais 7 para hidratar o corpo. Deus poupou a minha vida, Deus não deixou que Satanás ceifasse a minha vida, né? E pasmem vocês, 15 dias depois eu estava bebendo e cheirando tudo de novo. Uau! Não dá sossego, né, cara? Não dá sossego. 15 dias depois eu estava, Você não estava no fundo do poço ainda. Você não achando, tinha chegado ainda. Quando você achou que você tinha chegado, ainda faltava. eu costumo dizer que o vício ele é tão forte na vida de um ser humano, Fernando, que nem o medo da morte foi capaz de me livrar do vício das drogas. E as pessoas entram nesse mundo de forma como uma brincadeira. As pessoas elas não têm noção o poder da droga. Eu estou falando aqui algo que eu vivi e senti na pele. A droga, o poder da droga é muito forte sobre a vida do ser humano. Como você vê, todo mundo tem medo de morrer, mas por que que sabe que o trem mata e usa? Então, não brinca com isso, sabe? Não brinca, não comer, não. Eu, se eu pudesse dar um conselho para todo mundo, ninguém nem beber, não bebia. Ô, Ju, eu vou te falar que toda vez que eu sento aqui, cara, para poder escutar uma coisa dessa, a gente tem um conhecido, o Hércules, vale a pena depois você assistir o episódio dele, se eu não me engano, na temporada 2. Temporada 2, né, Fred? Temporada 2. E ele faz parte da Cidade de Refúgio, que é um lugar de reabilitação. Creio que vocês têm algo Pra... a juntar forças para o reino. Amém. Deus já é forte, poderoso o suficiente. Mas ele se alegra quando os filhos dele se juntam numa causa. Porque toda vez que eu escuto isso, eu falo, cara, quem sou eu para reclamar da vida, para falar que eu tenho problema? Falando assim, que são os problemas do dia a dia. Que é muito forte quando você diz, cara, eu não tinha nem temor da morte, porque Satanás é a própria morte. Sim. E ele que fazia o domínio da sua vida, Proporcionando tudo e aquilo. ele fica ali. Só que a misericórdia de Deus é tão grande, cara, que assim como o Jó, ele fala, vai lá, Toca. faz o que você quiser, só não toque na vida dele. E aí que você vê que é maravilhoso, cara, porque ele realmente, ele te dá a chance. Quando você vê assim, pô, tô lá no fundo do poço, ele ainda te dá uma chance de uma nova restauração. Forte, meu irmão, você falar que não tinha nem medo da morte. E é muito louco isso, porque você fica sem comer, você fica sem beber, você fica, tipo, tira o básico do corpo, vai embora, né? Eu não preciso beber, eu não preciso comer, eu não preciso fazer nada, e eu tô ali. Loucura isso, cara. Já fiquei dias sem tomar banho, virando noite bebendo, zoando, e você vai virando, e você nem preocupa com banho, você não alimenta, você vai ali, cara, um monte de conversa nada a ver, fala nada com nada. Eu já tive vezes das pessoas saírem e me deixar sozinho, e eu, no efeito de droga, que a cocaína faz você falar muito, eu ligar pra minha mãe de madrugada, ô mãe, tá tudo bem, eu só tô precisando de conversar. Conversar asneira, sabe? Porque dá um treino dentro de si que você tem que falar, cara. Então, tudo tem a ver com o que, que nós estamos falando.
Deus criou a mim, Deus criou a você com um propósito lindo. Deus tem uma vida maravilhosa para cada um de nós. Só que acontece algumas situações na vida da gente que tenta nos roubar isso. O inimigo ele não tem pressa em nos matar. Ele quer nos desviar do propósito que Deus tem para nós. Então, quando ele conseguiu me atingir, ele estava me atingindo e estava atingindo todos à minha volta. A minha mãe sofria, os meus irmãos sofriam. Teve um episódio que aconteceu comigo, por exemplo, eu cheguei num desses final de semana em casa, louco, transtornado, sob efeito de droga, e fiquei rodeando a casa da minha mãe, o quintal da casa da minha mãe, e batendo a cabeça no muro, cara, sem sentido, rodando e batendo a cabeça. A minha mãe olhando da janela e mais uma outra irmã minha que era nova na época, menor de idade, as duas olhando, não sabia se ia lá tentar me socorrer ou se escondia com medo de eu fazer alguma coisa com elas. E chorando, chorando. O que elas iam fazer? E aí, por alguma coisa, né, assim, né, acho que Deus, né, falou, quer tá esse menino agora, chega, e aí eu entrei para dentro de casa e eu debrucei no sofá, assim, ó, e deitei e apaguei. E não apagar, eu deitei pro chão afora mesmo, minha mãe só jogou uma coberta em cima de mim, e depois eu acordei, o efeito tinha passado um pouco, né, e eu fiquei um dia inteiro deitado no sofá, arrastei um filtro de água mineral para perto de mim, bebia 3 copos de água, corria pro banheiro, voltava tudo. E essa era a minha rotina, ciclo vicioso. Aí eu bebia água e corria pro banheiro. E, tipo assim, eu ficava segunda bebendo só água. Terça-feira eu tomava caldo de miojo, porque nem o miojo eu conseguia tomar. Não parava no estômago, eu tomava um caldinho para ir fortalecendo. Na quarta eu começava a alimentar de novo. Quinta-feira eu estava bem, sexta-feira eu começava a beber, cheirar e só parava na segunda de novo. Sexta, sábado e domingo, virado. E Uau. a vida era isso, sabe? Vai matando aos poucos, né, cara? Vai Assim, matando tem aos um poucos. filme, não é esse o seu enredo, né? Que enredo? Enredo é filme, não é essa a sua história. Chama Nefrários, né? Não sei quem já assistiu, mas é a obra do maligno. Quando você vai perceber, ela não tá ali naquele dia, ela tá num somatório de. Mas, novamente dizendo, o cuidado do seu pai lá atrás certamente já era uma blindagem no mundo espiritual. E creio que deve ter aparecido algum anjo no meio do caminho aí, né? Para Sim, poder. Porque chega uma hora que é, vem um anjo para poder sim, nos pensar lá, assim, ó, do fundo do poço, e falar assim: agora isso é meu. Alguém que está lá em cima, sentado no trono do Altíssimo, pediu para te dar um recado. sim. Quem foi essa pessoa? Antes só de eu responder essa pergunta sua, deixa eu só completar isso que você falou deve ter sido as orações de seu pai, e é engraçado que um episódio que ficou marcado na minha cabeça, uma oração que meu pai fez para mim, repreendendo uma dor que eu estava na barriga, sabe? Era uma dor na barriga, não era dor de barriga, sabe? E ele chegou e me deitou assim na cama assim, e impôs as mãos sobre a minha barriga e orou, repreendendo aquele mal, e a dor passou imediatamente. Então eu era bem pequeno, eu era bem novo nessa época, e isso não saiu da minha cabeça. Outra situação que ele fez, eles queriam me batizar quando eu era criança, né? Lá da minha mãe católica ali e tal, queria me batizar, ele não permitiu, ele me apresentou para o Senhor, consagrou a minha vida para o Senhor. Ele não permitiu, ele falou, não vai batizar meu filho não, eu vou apresentar ele para o Senhor. Então, por isso que eu falo, o poder que o pai e a mãe têm sobre a vida do filho, é autoridade no mundo espiritual. Olha a quantidade de coisa que eu passei e Deus me guardou de todas elas, sabe? Porque eu tive um pai que temia a Deus, sabe? E me apresentou para o Senhor e Deus guardou a minha vida. É porque, cara, é, eu não acredito que existem escolhidos. Todos são escolhidos. Todos são escolhidos de Deus, sabe? Deus não tem preferência. Deus criou todo mundo e aqueles que se permitem ser filhos dele, serem apresentados e aceitarem ele como nosso Salvador, ele recolhe todos eles, né? Debaixo das tuas asas e nos coloca
debaixo das asas, que é o lugar mais próximo do peito, para que a gente esteja coração em coração, junto com o Pai. Então eu creio que você, assim como eu, assim como o Fred, assim como o Bruno, assim como quem está assistindo, é escolhido. Basta a gente Tomar posse, tomar posse e permanecer. permanecer. A palavra de Deus em João 15 fala, né? Permaneçam em mim que eu permanecerei em vocês. Sim, E que, ligado na videira, que a gente também passe pelo momento de poda. Porque vai podando. E a poda dói. A árvore que não é podada não dá bons frutos, né? verdade. Então a gente tem que se permitir nisso também, mas o lance do permanecer, mas certamente se o pai é. A gente vai chegar lá, possivelmente, mas seu pai é um homem de Deus. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida dele, presente mesmo. E meu pai, ele deixou isso em mim, sabe? E na hora que eu estava na pior fase, foi isso, eu acredito que foi isso que me fez lembrar, né? Da oração, das coisas, do milagre que eu tinha vivido. Você me perguntou quem foi o meu anjo, né? Esse anjo foi através da minha irmã, uma irmã minha também, a Thalita. Essa minha irmã do mesmo pai e da mesma mãe. Ela me viu nessa situação que eu tô falando com vocês, eu estava completamente derrotado, bebendo água e indo pro banheiro, correndo, voltando tudo. E ela chegou, Fernando, perto de mim, com o maior amor do mundo, olhou no meu olho e veio de apontar o dedo e de me criticar. Ela falou assim: Ô meu irmão, por que você tá desse jeito? E aí eu falei com ela, eu falei: Ô Thalita, eu não sei, eu só sei que eu tô, sabe? É, eu só sei que eu tô desse jeito aí, eu não sei por que não, que tá acontecendo isso. E aí ela foi e falou assim: não bebe final de semana não, sabe? Vão no Encontro dos Vencedores com nós, que é um evento que acontecia na igreja que ela estava frequentando. E vão lá com nós lá, não bebe não. Aí eu falei com ela: tá bom, tá da boca pra fora, sabe? Tá bom, tá. E aí a semana passou, já tinha esquecido desse tal desse encontro. E já fui pra minha rotina, né? Beber e usar droga e com os amigos que tem todo. E aí eles tudo, chegou o dia do encontro e eles tudo atrás de mim, me procurando, cadê o Juliano? E liga e não acha e corre atrás de mim. E aí, com muito custo, eles conseguiram falar comigo: Juliano, o ônibus tá parado na porta da igreja esperando só você. Tá faltando só você, onde você tá? Eu falei: ó, tô aqui perto da casa da minha avó aqui. Aí arrumaram, montaram na moto, foram lá, me buscaram. Cheguei em casa, eu dei uma olhada rapidinho, minha mãe já tinha ajeitado uma mochila. Aí pegou, ajeitou a mochilinha ali pra mim. E aí eu fui para a porta da igreja lá, o ônibus estava parado. Foi eu colocar o primeiro pé assim no ônibus, o motorista deu partida. Só faltava eu, Fernando. Só faltava eu. E aí eu fui para esse encontro com a mochilinha, peguei a mochilinha toda sem graça, sentei do lado de alguém assim, que eu não sei quem que é. E detalhe, eu já tinha bebido 2 litrão já tava indo naquele trem. E Que guerra! eu tava numa situação, cara, vergonha, porque eu tava exalando álcool, né? E eu fui quietinho. E aí nós fomos para esse encontro, cara. Todo todo perturbado, porque depois que eu fui saber disso, antes de nós começar a gravar aqui, o que que você fez? Uma oração por nós, intercedendo, né? Apresentando as nossas vidas para o Senhor. E nesse encontro, as pessoas ficavam 30 dias antes já orando pelas pessoas que iam nesse encontro. Então, quando eu pisei naquele ônibus, já a atmosfera estava diferente e eu já sentia incomodado. E eu costumo dizer que o meu primeiro milagre, você não acredita, Fernando? Você imagina qual que foi o meu primeiro milagre ao chegar naquele. É um sítio que a gente fica ali 3 dias, sabe? Você imagina qual que foi o meu primeiro milagre ali quando eu entrei naquele lugar? A gente não consegue desvendar os milagres de Deus, eles são únicos para cada um. Você precisa contar para nós. E o meu primeiro milagre, cara, foi jantar. Você acredita, cara? Uma coisa que é normal para todo mundo, que é comum para todo mundo. Eu já tinha muitos anos que eu não sabia o que que era jantar numa sexta-feira, passar uma sexta-feira lúcido, sabe? Eu sentei, eu jantei uma refeição maravilhosa, eu estava lúcido, e aí teve uma ministração rapidinha lá e nós fomos deitar, e a gente chega ali naquele lugar totalmente perturbado, cara. Tem pessoas que pulam o muro e fogem.
para você ter noção de como que é o lugar ali, tanto tormento. E aí, na hora que nós fomos dormir, aquela bagunça, velho, os povos gritando e não sei o que, uma bagunça, porque incomodado, querendo ir embora e tal. Guerra espiritual é gigante. É uma guerra. E aí, no outro dia teve todo o processo, né? Cura da alma, libertação, e teatro, e louvor, aquele negócio todo. E no sábado, assim, depois do almoço mais ou menos, eu senti uma paz dentro de mim, velho. Eu senti uma paz dentro de mim que eu nunca tinha sentido antes. Eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui comigo? Eu senti uma paz que eu cheguei ali doido para sair daquele lugar e ir embora. Mas depois do horário do almoço ali, eu senti uma paz tão grande que eu estava com medo de sair dali e voltar para onde que para a Boca de Fumo, para as amizades, para onde que eu morava, né? Eu senti uma paz tão grande que eu falei, nossa, eu podia ficar era aqui nesse trem aqui, porque aqui tá bom demais. Só que não era, né, o lugar, né? Era a presença de Jesus que estava na minha vida ali e que tinha verdadeiramente me curado, me libertado. Eu recebi um presente de Deus ali, recebi um presente de Deus que eu falo que eu não fiz esforço nenhum. Um camarada que passou, né, igual eu falei, de 15 aos 19 só com a bebida e dos 19 até os 27, escravizado pelas drogas, pelo álcool, noite sem dormir, sem alimentar, tudo que eu relatei aqui. Num final de semana, Deus tocou na minha vida e mudou a minha história. E de lá para cá faz 11 anos, nunca mais eu tive recaída, eu não precisei de clínica de recuperação, eu não tive abstinência, eu não tive nada. Deus tocou e me presenteou com a vida, me deu equilíbrio novamente, né? Me deu a oportunidade, falou, vai, meu filho, agora vai, caminha. E eu fui curado ali, para honra e glória do Senhor. E à noite o pastor fez o apelo, quem queria entregar a vida para Jesus. E eu, mais que depressa, levantei Você as já minhas estava mãos. entregue já, Eu foi levantei, só formalização. confessar, né, publicamente, eu levantei as minhas mãos assim e falei, eu fui lá na frente. E essa minha irmã que fez o convite estava lá, chorou demais, me abraçou. Você tem que ver que momento lindo, cara. Foi muito lindo a minha conversão ali. Nunca mais eu tive problema com bebida, com droga, com noite sem dormir à toa. Nunca mais. Deus me libertou de tudo isso. Foi um presente Você tá louco, cara. maravilhoso. Deus é um testemunho vivo, o que você disse. É o milagre de poder jantar. Deus é simples. Deus é simples. Ele é tão grande, ele é tão grandioso, ele é tão soberano, que ele é simples, eu brinco às vezes, porque na nossa intimidade a gente tem que conversar com o nosso pai, com o pai mesmo, né? Com o nosso melhor amigo, o Espírito Santo. E eu falo assim, paizão, você é doido demais. Ele sempre surpreende a gente no detalhe mínimo, assim. Eu imagino você pegando o prato de comida e, tipo, comendo e lembrando, ué, mas qual que foi a última vez que eu jantei mesmo? Tipo assim, é Sim. assim, ele dá esse toque, assim, para poder falar, eis-me aqui, meu filho, né? Em todas as áreas, né? Colocar você dentro do ônibus, ou alguém te buscar de moto, você chegar na sua casa e a mochila tá pronta, você só pegar sua mochila e levar, você ser a última pessoa a botar o pé no ônibus e o motorista, vrum. Na partida. Irmão, você imagina a guerra espiritual aqui, sabe? Tentando te desviar ao mesmo tempo. Não, 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 ninguém toca nesse daqui não, esse aqui é meu. Eu Aleluia. vou levar ele para um lugar que, assim como você disse, não é o lugar, é o que é a permissão que a Presença. gente dá, né? Deus é muito educado, cara. A gente repete isso daqui várias vezes, né? Deus, ele é tão perfeito que ele não nos incomoda a ponto de romper a nossa vontade, Ele né? respeita, né, Ele a nossa respeita. vontade. E obviamente que a vontade dele é muito melhor do que a nossa. Os planos dele são Sempre, muito melhores que os nossos, né? sempre. E isso daí, tudo isso você está falando aí agora. Você tinha plano, ele foi lá e mudou seu curso. Você se entregou, agora você é nova criatura. Você permaneceu, outras pessoas intercederam por você. Tudo que Deus me pediu para
para deixar de fazer, sabe? Tudo que Deus falou comigo, não faz isso, não. Foi em benefício da minha vida. Foi tudo por amor a mim. Tudo que ele arrancou da minha vida, sabe? Foi cuidando de mim. Ele falou assim, ó, isso faz mal para você, isso faz mal, isso faz mal. E foi tirando tudo, sabe? E eu reforço aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, não brinca com negócio de vício. Ó, eu tinha vezes de eu beber e cheirar a noite inteira. De manhã eu chorar e escutar hino. Que vida que é essa? Que a pessoa bebe e cheira a noite toda. Chega de dia, vira a noite fazendo isso. Chega de dia, chora e escuta hino. Eu estava preso. A palavra fala: quem comete pecado é escravo do pecado. Eu era um escravo. Eu não conseguia sair daquilo. E às vezes as pessoas pensam que é falta de vergonha na cara, que é isso, que é aquilo, mas chega um ponto que a própria pessoa não tem mais controle da vida. Perde a dignidade, perde tudo. A minha mãe me via chegando, ela se entristecia. Eu falei, não vem problema, não vem problema, porque eu fiquei autoritário demais, eu achava que eu mandava em alguma coisa e eu não estava contribuindo para nada. Então, a minha mãe, ela suportou tudo isso, a minha mãe me amou, né? Minha mãe me amou porque como que você convive com uma pessoa que é desprezível? Porque a pessoa se torna um ser humano desprezível. Ninguém quer por perto. Ninguém quer uma pessoa. Só dá problema. Não ajuda com nada e acha que manda em alguma coisa. Sabe? Então quem quer? Se não fosse a minha mãe, já tinha posto eu para fora de casa há muito tempo. Se ela não me amasse, ela tinha me colocado para fora. Porque é horrível. Só sabe o que passa, a família passa, quem tem uma pessoa desse jeito dentro de casa. E aí, eu costumo falar também sobre o seguinte, Fernando. As pessoas, quando a gente chega num ponto desse, as pessoas, elas, muitas das vezes, elas contribuem dessa forma que nós iniciamos a conversa. As pessoas, desde pequeno, ficam bebendo, falando palavrão, levando as crianças para lugar que não precisa de levar, para barzinho, para não sei para onde. Então, ou seja, essas mesmas pessoas que muitas das vezes criticam um viciado, talvez ela semeou muita coisa na vida dessa pessoa que está viciada hoje, sabe? Através do exemplo. Não tem esse lance que a palavra convence, mas o exemplo arrasta? Imagina, é o que nós falamos. A criança cresce vendo tudo isso. Quando ela cai no vício ali, quando ela chega, mas aí começa as críticas, eles vêm falar de uma coisa que muitas das vezes eles mesmos plantaram na vida dessa pessoa. E aí, cadê o amor para estender a mão? Igual a minha irmã chegou e falou: meu irmão, por que você está desse jeito? Cadê alguém para apoiar? Aí começa a criticar, chamar de vagabundo, disso, daquilo. Mas para e faz uma reflexão. Será que eu não contribuí para isso? Que exemplo que eu estou dando? Quem sou eu? Apresentou portas erradas, né? Sim, Apresentou portas erradas. sim. E é muito comum a gente ver as pessoas vai para bar, para festa, para lugar e leva as crianças e acha que está tudo certo. Tá semeando na vida, por mal. Uma hora vai colher. Gálatas 6:7 não fala tudo que o homem semear, certamente colherá? Tá semeando. Aí chega na fase aí ninguém aguenta. Ah, esse menino é insuportável, esse menino é um drogado, esse menino é isso. Mas e aí? Para e faz uma reflexão. Que legal, cara. E hoje seu filho, cara? Hoje meu filho, Né, essa história sua creio que tanto para ele quanto para os amigos dele, você já tem sido um instrumento aí nos últimos 11 anos. Eu comecei te perguntando quem é o Juliano, quem é esse ser. A gente orou aqui sobre a nova criatura, né? Hoje você consegue responder quem é o Juliano, não consegue? hoje eu sei que eu sou o filho amado de Deus, né? Em quem Deus olha e se compraz, e que tem prazer. Hoje eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei quem tem me sustentado, né? Eh, Você falou sobre o meu filho. O meu filho, olha pra você ver, se a gente não descobre aonde que vem o problema se repete. Também separei da mãe do meu filho. Hoje eu sou solteiro. E ele era criança. Então ele mora em Brumadinho e eu moro aqui em BH. Mas sempre estou lá com ele, pego ele, sempre que posso eu estou presente, cuido dele, sempre estou orando com ele, sempre estou aconselhando ele. Ele vai participar do Legendários. Falei com ele, meu filho, você tem que ir, porque é muito importante. Ele vai participar. Além desse meu filho de sangue que eu tenho, o irmão desse filho meu,
é mais velho que ele, tem 21 anos, meu filho tem 16 e o Rodrigo tem 21. Ele me tem por pai até hoje, porque quando eu conheci a mãe dele, ele era bebezinho, então ele me tem por pai porque o pai dele simplesmente sumiu e deixou, e aí eu abracei ele. Hoje ele está com 21 anos, já trabalha, faz faculdade e tudo, mas vira e mexe, está comigo, é pai para lá, pai para cá, um irmão maior do que eu, assim que vê. E graças a Deus, então eu tenho tentado passar isso que Deus fez na minha vida, né, para os meus filhos. Eu converso com ele, eu sempre expus para ele, falei a verdade com ele, que eu entrei nas drogas, que eu entrei na bebida, eu falo com eles, não entra por esse caminho, porque para sair não é fácil. Então estou sempre conversando, sempre falando de Jesus para eles e orientando eles da maneira que eu posso, sabe? Sempre instruindo, porque eles vão, como você disse, eles têm o livre-arbítrio, eles têm o poder de escolha. Eles vão ter que decidir. O meu papel, eu entendo hoje, que é apresentar para ele o reino de Deus, né? Falar do amor de Deus, que existe um único e verdadeiro caminho que é Jesus. Isso eu deixo bem claro para eles. E aí eles vão tomar a decisão dele ali, né? Vão E escolher. tem a sua história, né? A sua história é um testemunho fortíssimo que não precisa de ninguém muito longe para poder eles saberem do que está acontecendo, o que aconteceu. Tem você do lado, né? Sim, Às vezes eu falo aqui no Jornada Cast, a gente às vezes pega livros e se espelha em pessoas que estão longe da gente. Nada melhor do que você ter a oportunidade de ter pessoas próximas. Sejam pessoas que tiveram suas superações, que é seu caso, e ter o papo aberto mesmo. E aí, cara, tete né? a Quando tete. você, tete a tete, quando você foi lá do encontro, e aí, como é que foi sua segunda-feira? Como foram seus primeiros dias, né? Uhum. Porque esses dias mesmo eu estava lendo um livro que toda transformação, ela tem um poder motivacional, eu prefiro falar inspiracional, que te inspira ali, que gera a motivação desse, pô, tô a fim de fazer e tal, durante 2 semanas. Geralmente na terceira semana você já voltou para uma rotina e tal. Isso vale para quando você participa de um treinamento motivacional. Sim, Se não tiver literalmente a transformação em Cristo, porque em alguns casos é mais emoção, a pessoa não se permite ter a transformação real. Isso vai durar 2 semanas, 3 semanas, assim, mais ou menos, né? E eu creio que quem pode estar assistindo pode estar a mesma dúvida que eu, que é assim, cara, eu nunca usei droga, eu, Fernando. Eu não tive esse exemplo dentro de casas. Negativo, né? Alguém ali apresentar droga e tal. Essa é uma das coisas que eu sou grato a Cristo, assim, desde o cuidado desde o início. Mas a gente tem a dúvida do seguinte: poxa, a pessoa ela é um viciado, ela tem um vício. Como é que foram suas outras semanas, cara? Tipo assim, como é que foi a primeira, segunda, terceira semana? É óbvio que você já falou que você foi transformado em Cristo, mas você teve oportunidades depois dali? Como é que você se livrou disso? O que você vê aqui de maneira prática do dia a dia? O que foi acontecendo com você depois disso? então, é como eu te falei, né? Aí você sente essa paz, você fica com medo de voltar por aquele velho ambiente. Então, pela misericórdia de Deus, a transformação foi tão grande que eu entendi. Eu falei, eu não posso ficar mais naquele ciclo de amizade que eu tinha. E isso é muito importante. Por quê? Porque quem está em Cristo é nova criatura. Se eu voltar para as mesmas práticas, para as mesmas amizades, ficar no mesmo ambiente, a tendência é eles me puxar de volta para lá. Agora, se eu sou nova criatura, o que eu tenho que fazer? Você lembra que nós falamos que não existe espaço vazio? Esse espaço, que antigamente era ocupado com bebida, com droga, com prostituição, com tudo quanto é coisa ruim. Palavrão, que negócio Uma todo. coisa puxa, um abismo puxa outro Um abismo, né? abismo puxa outro abismo. Então, aí Deus pega e limpa. Agora eu tenho que preencher esse espaço vazio. Preencher como? Eu ia todos os domingos de manhã aprender os primeiros passos, caminhando com Cristo. À noite eu estava na igreja, escutando a palavra de Deus, lendo a palavra, saindo, fazendo amizade com pessoas que tinham mais tempo de caminhada que eu, que tinha mais fé que eu. Eu estava novo na fé, né? Eu era um bebê, né? Bebê na fé ali. Então eu fui me cercando dessas pessoas, eu fui
entendendo que se eu ficasse ali eu ia me perder de novo. E, e eu passei por algumas provas, por alguns negócios, porque você não consegue desvincular de todos de uma vez. É sobre isso. Teve um primo meu, para você ter ideia, Fernando, que ele falou assim comigo: ô Juliano, vamos comigo ali no posto de gasolina, que eu tenho que abastecer esse carro, e eu não tenho carteira, você tem, então vai dirigindo, se tiver polícia lá, tá tudo tranquilo. Falei, então tá bom, vamos lá. E entrei, fui dirigindo. Quando eu entrei no carro, comecei a dirigir, ele, velho, me arma uma carreira, 3 carreiras de cocaína do meu lado. Isso é logo quando eu voltei do encontro. Aí eu olhei assim, aí o que que aconteceu? Eu veio uma compaixão, sabe assim, eu falei, Senhor, aí eu comecei a orar em espírito. E assim, dentro de mim eu comecei a falar, Senhor, do mesmo jeito que o Senhor me alcançou, que o Senhor teve misericórdia de mim, tenha do meu primo também. Então a libertação foi tão forte, foi tanto um presente de Deus, que vendo eu sentir vontade de usar ou qualquer coisa do tipo, eu tive compaixão da vida dele, eu entendi o que que Deus fez comigo, eu falei, Senhor, desejei isso para ele também. Então, olha pra você ver como é que o inimigo continuou tentando. Só que, graças a Deus, ele levanta para cair. E Jesus repreendeu Pedro, que andava com ele, né? Jesus repreendeu Pedro. Então, assim, a minha pergunta ela foi muito nesse sentido, porque, como mais cedo a gente falou aqui, contar uma história, né, que é um testemunho, a gente não trata as particularidades. Por quê? Porque é legal demais, cara. Pô, o Ju aí é um cara transformado. Agora, para as pessoas que estão passando por isso, o recado é permaneçam. É o que a gente falou aqui também, permaneça. Permaneça. Levanta da mesa que não te pertence mais. Levantar da mesa que não te pertence mais, você vai ter que exortar alguns irmãos. Você vai ter que aguentar, talvez, alguns desaforos, como a linguagem normal diz, Engolir sapo. algumas afrontas. Aquele frouxo do Juliano, virou um crentezinho, né? Ah, Juliano agora, né? Não, gente, mais não. Existem mesas que nós precisamos levantar da mesa e pode ser que essas mesmas mesas a gente um dia tenha que voltar Sim. para fazer o resgate, para tirar pessoas que estão nesse meio e falar assim, agora, vem aqui, deixa eu te apresentar, porque eu tenho orado por você, né? Porque essa é a verdadeira beleza, é ir de prega o evangelho por todo mundo. Nada melhor do que você pregar um com aquilo que você tem vivido, que é a verdadeira palavra viva, né? Vivida, praticada, em permanência. É, e olha para você ver, igual você falou, as pessoas. Eu fui no encontro, quando eu voltei, eu voltei no domingo. O próximo domingo eu já tinha tomado. Eu falei assim: domingo que vem eu vou batizar. Quando eu cheguei e falei isso dentro de casa, você imagina o bug que deu na cabeça do povo. Ele falou: não, pera isso, não é assim também, não, Juliano, calma. Falei: então domingo que vem vocês estão tudo convidados, vão lá na igreja, vocês vão ver, eu vou batizar. E eles não entenderam nada. Teve tia minha que falou assim: não vai durar 3 meses. Olha pra você ver. Isso não vai durar, isso é balela. Os fariseus falavam isso também. Não Não estou vai falando só de isso, não, mas estou falando assim, na época verdadeira, tá zoando, é difícil, gente. É só quem é só quem vive, né? só quem vive. E aí, pra honra e glória do Senhor, no outro domingo, e eles foram lá testemunhar, que ninguém acredita não, moço. Aí eu fui lá e batizei, e graças a Deus estou firme, 11 anos caminhando com Cristo, e graças a Deus mudou a história. E é o que você falou, para quem está nos ouvindo aí, tem que permanecer. Ó, se teve jeito para mim, tem jeito para todo mundo. Tem jeito para todo mundo, porque o cenário que eu descrevi aqui, tudo que nós falamos aqui, foi o pior. E Jesus, ele nos ama, mesmo quando a gente está lá na podridão, ele nos ama ainda. Ele fala que ele não tem prazer nem na morte do ímpio. Ele abraça o leproso, meu irmão. Ele prefere antes que essa pessoa se arrependa dos seus maus caminhos e chegue até ele para que ele venha e cura, né? Então, você imagina só, teve jeito para mim, tem jeito para todo mundo. E eu falei da questão de cuidar do meu pai e tudo. Meu pai tem esquizofrenia, sabe? Meu pai, o amor dele chega de me constranger. Ele chega de me constranger. É, Ele me amou de um jeito que é difícil de explicar. Me amou e me ama até hoje. E me ensina até hoje, mesmo com as
debilitado do jeito que ele está, né? Não tem mais aquela condição, é como se fosse um menino. Hoje a gente precisa de dar ele a comida na hora certa, dar ele os remédios, ele toma remédio controlado. Já ficou internado no Sersan, no CAPS, no Galva Veloso. Teve momentos de muitas crises, sabe? Mas mesmo até hoje, o meu pai, eu pego ele folheando a Bíblia, que ele não consegue ler mais. Eu pego ele orando até hoje. Ele cuida de mim até hoje. É eu cuidando dele, ele cuidando de mim. Ele me ensina até hoje. Eu amo a vida dele, eu amo a Deus por ter me presenteado com o pai que ele me presenteou, sabe? É muito lindo isso. E as pessoas falam assim, Nor, você está abrindo a mão de muitas coisas para você cuidar do seu pai. E ele também já abriu mão de muitas coisas para cuidar de mim. Então não estou fazendo nada demais, né? Primeiro que a palavra nos ensina, honra o teu pai e a tua mãe para que seus dias se prolonguem sobre a face da terra e seus dias vá bem, né? E eu tenho experimentado esse favor de Deus sobre a minha vida. Deus não tem permitido faltar nada, Deus tem cuidado de mim, tem cuidado dele, né? Hoje eu consigo auxiliar ele, cuidar dele e graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida dele. É muito bom. Amém, meu irmão. Isso se chama o poder da oração, se chama a presença do Espírito Santo, se chama o cuidado com a família, né, cara? Assim, seu pai orava por você durante 27 anos, Muito, 28 anos seu pai orou por você, certamente, muito tempo. praticamente todos os dias, né? Tem gente que brinca, né? Eu queria ser gato para ter 7 vidas. Eu não queria ser gato, não. Que se eu tivesse só 7 vidas, eu já tinha ido embora há muito tempo. Eu já passei de 7, foi vários livramentos. E aí, para falar com você, a gente fica olhando o cuidado de Deus, o favor de Deus. E aí, Fernando, olha para você ver da onde que Deus me tirou, das companhias que Deus me tirou, me limpou ali, me purificou, e aonde que Deus tem me colocado. Quem diria eu, nunca passou pela minha cabeça um dia estar aqui sentado com o Fernando, com os meninos aqui da equipe, gravando, falando, contando meu testemunho, falando do amor de Deus, do cuidado de Deus. Hoje eu já participei do Legendários, né, que é um movimento de, de transformação ali voltado para homens, né, um movimento muito importante na vida aí. Se fosse por mim, eu acredito, eu, eu falava para todos os homens tinham que viver essa experiência, sabe? Hoje eu participo do 5am, é um movimento tem um grupo de homens, mulheres e crianças. Nós acordamos todos os dias 5 horas da manhã. A gente acorda 4h30, 5 horas da manhã a gente entra numa live ao vivo. Primeira sala toda, só os homens separados, né? Só os homens, só as mulheres, só as crianças. As crianças acordam mais tarde, né? E ali a gente já começa às 5 horas da manhã, ouvindo o louvor, compartilhando testemunho, fazendo oração, intercedendo um pelo outro, pela família, sabe? E todos os dias nós temos que ler 2 capítulos da Bíblia, Provérbios todos os dias, né? Tem 31 capítulos de Provérbios. Cada dia a gente lê um, cada dia do mês ali a gente lê um Provérbios e escolhe um versículo. E um outro livro. Agora nós estamos em Êxodo. Então é Provérbios e Êxodo. Nós lemos esses 2 livros, escolhe um versículo de cada um e transborda um na vida do outro ali. Todos os dias, todos os dias. Todas as segunda-feira, jejum de 24 horas. Eu mando a enquete lá no grupo. As pessoas que podem fazer, né, por questão de saúde ou de qualquer coisa que for. Aí marca lá e eu vou e mando uma oração iniciando o jejum. De segunda-feira do horário do almoço até terça-feira do horário do almoço também. Então, da onde que Deus me tirou outra vez e para onde que Deus está me trazendo, eu sento com pessoas ali que estão bem à frente de mim, pessoas que amam suas esposas, pessoas que cuidam do corpo, da alma e do espírito, pessoas que amam Jesus, que amam as esposas, que amam cuidar da saúde. A gente motiva um ao outro, a gente tem encontros às vezes aí para correr na Lagoa da Pampulha, sabe, presencial, a gente passa um momento de desfrute, faz uma oração. Eu já dei a volta na Lagoa da Pampulha ali a 18 km, nunca que isso era possível na minha vida antigamente, sabe? Então Deus tem me abençoado em todas as áreas, é um movimento que tem me ajudado a ter disciplina naquilo que a gente tem que fazer, né? Que é entregar as premissas para o Senhor. Eu entreguei as premissas para o Senhor, o resto do dia pode vir a situação que for que você vai conseguir passar por cima daquilo, porque você está alicerçado na rocha, né? Que é Amém, meu Cristo. irmão. Amém. Isso se chama prosperidade.
Prosperidade. Nós, como seres humanos, o nosso lado humano confunde um pouco o que é essa palavra prosperidade. Eu tenho aprendido sobre ela. Prosperidade é isso aí, a paz que excede todo entendimento. O que é a fé? Você permitir que Cristo termine a obra que ele começou. Porque a fé é aquilo que a gente não entende, mas que a partir do momento que a gente abraça e permanece, ele não é um homem de palavra vazia. Que ele começou, ele termina. Então, o que você está vivendo hoje é uma prosperidade, né? Não significa que a gente não tenha aflição. Significa que o dia vai ser Perfeito. problemático, ter problemas, né? Mas no início e no fim ele pode ser perfeito. Quem que começa o dia orando, termina o dia sorrindo, né? Essa gente consegue fazer isso. E se não tivesse problema, não teria graça. A gente está fazendo uma jornada para o reino, né? Para que lá a gente não vai ter problema. Aqui a gente precisa enfrentar os problemas, transformar eles em soluções de alguma forma. Dói, todo dia é problema, todo dia. Mas que bom que a gente tem história para contar, assim como você está contando a sua, que se torne testemunho na vida de outras pessoas. Que você se permita, cara, ser essa voz aí do Espírito Santo por onde quer que você vá. Não é fácil, né, Ju? É Não, difícil? não. É difícil. No Brasil ainda é muito fácil. A gente ainda não é perseguido. A gente é perseguido ali na rede social e tal, mas Não chega. não chega a ser igual em outros países tentados contra a própria vida, né? Mas que a gente continue fazendo isso, que você se permita, cara. E história maravilhosa essa sua. Não te conhecia e não tem problema não, porque Cristo te conhece. É Ele que te sentou nessa cadeira aí, que Ele te sente em outras cadeiras. A mesma oração que eu faço para mim, eu tenho feito para amigos, conhecidos e orarei por você. Permita com que Ele te coloque lá na frente da maneira dele. Não tenta sentar na frente sem a permissão dele não, que Amém. dá uns probleminha, né? A galera que tenta aí. Mas que a gente se permita mesmo e que a gente mova esse temor que a gente tem em Cristo, que eu creio que você também tem, né? Que todos nós temos. E se permita, cara. Espero que em outros episódios você sente aí no Jornada Cash. Quem sabe um dia tem uma conferência ser que você teve lá junto com a gente, né? Também não sabia nem porque que eu tinha te mandado a mensagem. Estou lembrando aqui agora, eu mandei mensagem para ele que você tinha me contactado no celular. Eu falei, cara, ó, tem um ingresso aí da conferência ser para você poder ir. Quem sabe um dia você não conta essa história sua lá também para outras pessoas. Resgate jovens, enfim, né? Eu participo desse movimento. Meu querido, deixa uma mensagem final aí para quem tiver que assistir esse episódio. Deixa seu coração já falou bastante aí, mas deixa agora o Espírito Santo te usar como ele tem usado. Declara aí o nome dele, pede ele para deixar um recado aí para quem quiser assistir. O recado que eu tenho para deixar, o Fernando, é igual você falou, ele sabe o que é melhor para nós. Deus, ele não precisa da gente, mas ele conta com a gente, né? Então, a palavra dele está dizendo para mim, para você e para todos que estão nos assistindo, que todas as coisas vão de passar, tudo vai passar. Carro, casa, família, pai, mãe, filho, esposa, tudo vai passar. Mas a palavra dele não vai passar. Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com a palavra dele. Então, se eu posso deixar um recado para todos aí, ame a palavra de Deus. Busque a presença de Deus. Porque no final de tudo, quando tudo isso aqui acabar, ele promete para nós que não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais nada disso, não vai ter mais sofrimento, sabe? Hoje eu procuro todos os dias aprender com Jesus. Hoje eu procuro viver uma vida que agrada o coração dele, sabe? Nas redes sociais eu estou falando do amor de Jesus o tempo todo. Hoje a minha maior missão é ser um farol para aqueles que se sentem aprisionados na escuridão das drogas, sabe?
é evitar que pessoas passem por aquilo que um dia eu passei, é evitar sofrimento para a pessoa própria e para os familiares, né? Não precisa de ir por esse caminho. Esse caminho que eu percorri, se as pessoas quiserem, né, e ouvirem, elas podem evitar. Assim como eu falo para os meus filhos, eu falo, vocês não precisam de passar por isso, porque eu passei e estou falando com vocês. Eu não estou contando história que eu ouvi de outras pessoas. Então, ame a Jesus. Jesus, ele nos ama e ele está cuidando de nós. Igual você falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Foi isso, foi Jesus que falou isso. Então, se a gente tiver coladinho com ele, nós vamos vencer o mundo também e nós vamos viver a verdadeira prosperidade que você falou, né? É, não tem necessidade de nada, né? Eu tenho aprendido uma coisa também que alegria é diferente de felicidade. Felicidade depende de alguma coisa externa. Eu recebo um Pix, eu fico alegre. O dinheiro acaba, eu já não estou tão alegre. Mas a alegria é diferente. É tanto que a alegria é um dos frutos do Espírito Santo. A alegria pode estar acontecendo o que for, o mundo pode estar acabando. Você tem alegria dentro de si, porque você sabe quem está cuidando de você, você sabe quem está te guardando. E é isso que faz toda a diferença, né? Eu costumo dizer que existe três forças maiores, uma linha de raciocínio, né? É Deus, o inimigo e o ser humano. O ser humano não tem força para vencer o inimigo sozinho. Mas se eu tiver coladinho com Deus, firmado em Deus, o inimigo não tem chance contra a minha vida, contra a minha família, contra os meus sonhos, não tem chance contra nada. Então é isso. Ame a Deus acima de todas as coisas, como Ele ensina nós na palavra dele, e ame pessoas que eu tenho certeza que você vai viver uma vida de paz e prosperidade. Bom, é isso, galera. Uma história que literalmente é um testemunho para nós, onde eu tenho um prazerzaço de sempre que eu sento aqui nessa cadeira, eu aprendo demais, eu vivo demais. Sou eternamente grato a Deus mesmo por nos dar a oportunidade de vir aqui às quintas-feiras, escutar esses testemunhos, porque não importa, a gente não está falando sobre grandiosidade de nome, de personalidade de pessoas, nós estamos falando de pessoas assim como Juliana, assim como eu, que a gente tem sido transformado por esse amor, por essa fonte inesgotável de vida que é Jesus. Não tem como a gente viver literalmente sem ele, não tem jeito. Então, assim como eu estou vestindo essa camisa aqui, que é o que me falta transborda em Jesus. Falta tudo na gente, falta tudo. Mas ele é capaz de, pela misericórdia, derramar bênção sobre nossas vidas. Assim como Juliana aconteceu aqui, bastou ele dar oportunidade, dar abertura. E esse Cristo maravilhoso, super educado, sendo dono de todas as coisas, sendo soberano acima de tudo, sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele ainda nos pede para que atue em nossas vidas. A partir do momento que ele começa, ele pega esse nosso jarro, ele conserta esse nosso jarro, ele começa a transbordar aquilo que tem nele para nossas vidas. Meu querido, obrigado, viu? Por esse bate-papo. Espero que chegue às pessoas aí que precisam de assistir. Obrigado viu, Fernando? Estou extremamente feliz de ter compartilhado com vocês aqui a minha história. Me sinto honrado por ter sido escolhido aqui, né, para estar gravando com vocês. Quero agradecer a você, quero agradecer os meninos da equipe. Foi um momento muito precioso e a minha oração é que o Jornada Cast alcance milhares e milhares de vidas em nome de Jesus. Você está de parabéns. Você é um camarada que, apesar de eu te conhecer pouco ainda, acredito que a gente vai ter mais oportunidade de se conhecer melhor, mas a gente senta aqui e consegue ver Jesus através da sua vida. Amém. O Espírito Santo, né, testifica com o nosso espírito. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela vida dos meninos aí, e que Deus continue derramando graça sobre a sua vida, unção, né, que aonde você chegar, você seja um ser humano notável. As pessoas olham e falam, esse homem é diferente. A presença de Jesus nele é real. Que você exale o bom perfume de Jesus por onde você passar.
e que você continua sendo essa pessoa aí maravilhosa aí, que ama a Jesus, que ama a sua família, né, que ama vidas. Eu tive a oportunidade de ter ido lá no evento que você organizou, né, o evento C, e eu pude compartilhar um pouco do seu trabalho ali, de tudo que você fez ali, e dá para ver que seu coração está alinhado com os céus, com o coração de Deus. É isso que eu tenho para te dizer, meu irmão. Continua firme, permaneça firme até o fim, porque o que você está fazendo aí está resgatando muitas vidas. Você está esclarecendo, você está trazendo entendimento para muitas pessoas que estão cegas, né? E quando a clareza chega, elas têm a oportunidade de mudar. Elas conseguem ver que existe uma saída, que existe outro caminho. E é o que você está fazendo. Que Deus continue te abençoando e muito obrigado mesmo, tá? Deus te abençoe. Amém. Recebo, meu querido. Recebo, recebo, recebo. Você pode ter certeza que o Espírito Santo falou através de você. Amém. Não é porque a gente está gravando, não. Porém, essas coisas gravadas, elas vão chegar em algum lugar. Elas precisam chegar. É sobre a nossa humildade de coração. É sobre a gente literalmente dizer que é um renovo. A gente está aqui sentado e uma pessoa que eu não tenho relacionamento, vamos dizer assim, que é você, a gente está se conhecendo, e a gente vê nitidamente o Espírito Santo renovando a gente, falando assim, permaneça, meu filho. E olha que eu falei tanto de permanecer, né? Sim. Porque todo dia, quando a gente acorda, a gente fala, poxa, vou lá eu de novo. Será que isso está dando frutos? Mas Jesus é a videira da vida e ele enche as nossas mãos de um monte de semente. Basta a gente plantar Amém. essas sementes, regar todo dia, ter um coração fértil, permitir que o arado passe todo dia nele, mesmo que doa, permitir entender que existem as estações e que na hora certa vai nascer o que a raiz está sendo para baixo para poder fazer uma sequoia gigante e forte e que a gente consiga ter as estações definidas por Deus e permitir com que Ele jogue a chuva na hora certa e jogue a luz na hora certa. E Amém. que na hora que vier o vento, pode vir o vento que for, que a nossa árvore, a nossa sequoia vai estar firme, porque Amém. ela está firmada na palavra de Deus e está sendo abençoada por Deus. Amém. Me sinto privilegiado de ter gravado isso aqui com você. Que Jesus te derrame bênçãos em abundância mesmo, Amém. viu? Recebe Receba em nome de em nome de Jesus. Jesus. Eu sou um merda de um pecador, mas eu sei e eu quero e eu procuro honrar a Deus assim como você, Amém. porque eu me sinto escolhido. E a gente precisa fazer jus a essa escolha de Cristo, né? Todos os dias, Fernando, quando nós acordamos, nós abrimos os nossos olhos, é Deus falando, eu confio em você, é nos dando uma nova oportunidade. Você imagina Deus falando, eu confio em você, Fernando. Entende? Todos os dias que nós abrimos os olhos, é Deus dando a gente mais uma oportunidade de fazer diferente, né, e de melhorar cada dia mais. É muito lindo ver isso. Um Deus todo-poderoso, soberano, que não precisa da gente, mas Ele conta com a gente, Ele confia na gente. Ele escolheu nos amar desse jeito e fazer através de nós, e faz em nós e através de nós, né? É muito lindo ver isso. É isso aí. Galera, muitíssimo obrigado, você que está aí assistindo. Se isso daqui alcançar uma vida, já está lindo demais. E se te alcançou, você puder deixar um testemunho aí. Não estou falando nem de comentário, não. Manda da maneira que você quiser. Manda um e-mail para nós, manda uma mensagem no chat, seja no Instagram, Facebook, Spotify, YouTube. A gente só quer saber assim, poxa, que legal, esse episódio aqui transformou a vida de alguém. Porque a gente anda na escuridão o tempo inteiro. Depois a gente vai ter outros episódios aqui, mas que bom que Cristo nos enviou para esse lugar aqui. Porque esse lugar de escuridão, basta a gente ser luz e nos permitir andar por aí, né? Ser luz é andar na presença de Cristo. Bom, obrigado você que chegou até aqui, valeu, que Deus abençoe todos nós. Fui.